Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Cita, um podcast onde nós ouvimos o empreendedor, o associado, entidades públicas sobre as dificuldades do dia a dia ali e também o quanto a associação pode beneficiar o pequeno empreendedor e grande empreendedor. Hoje um dia muito especial, estou com dois feras aqui da contabilidade. Estou aqui do meu lado, meu co-host, André Luiz. Jefferson Cavalcante, Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tenho certeza que irá contribuir muito para todos os telespectadores. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Thiago, por apresentar esse programa que nós achamos que é muito importante para a associação comercial, a gente entrando na questão de um podcast voltado para os empresários. Agradecer o convite que foi aceito pelo Marcelo, pelo Jefferson, são duas contabilidades antigas do município de Itapevi e dois diretores da associação comercial, um já foi presidente, então acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Obrigado, André. Sim, é muito importante para nós, né? Como você já disse, né? Sou da Itaconte Contabilidade. A Itaconte já é bem antiga na cidade. Foi fundada ali mais ou menos nos anos 80, início dos anos 80, pelo meu sogro, Roberto Mangetti. E dos anos 90 para cá eu tenho trabalhado com ele e hoje eu toco a diretoria sozinha lá na Itaconte. E quando a Cita me convidou para participar desse podcast, fiquei muito contente, porque, quer ou não, a gente cresceu muito com a Cita na cidade, que nos ajuda a desenvolver e levar o nosso serviço para os munícipes. Eu sou da Contabilidade Cavalcante e que nasceu dentro da Itaconte. Meu pai foi funcionário do Mangetti. Em 1992, meu pai fez um escritório, constituiu o escritório dele. E a partir desde então, eu vivo dentro de um escritório de contabilidade, sofrendo junto com o Marcelão aqui para acalmar o leão. Eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante, principalmente porque a gente tem aqui duas contabilidades Era isso que eu ia comentar. que já vem já é a segunda geração, né? E detalhe, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas a Itaconte, que foi fundada pelo Roberto Mangetti, o Mangetti é um dos fundadores da Cita. Sim, isso mesmo. Né? E o João Batista Cavalcante, né? Eu sei que o nome dele está na placa de quando foi fundada ali a nossa sede atual. Meu pai estava dentro da diretoria. Eu acho que ele era o tesoureiro em 2001, de quando a gente veio para o Premier. Exatamente. Se eu não me engano, foi em 2001 mesmo. Nós vamos falar daqui a pouco de Acita, tá? Ok, tá bom. É só complementando antes de ir pro fogo no parquinho, mas a associação é isso. Nós temos duas grandes contabilidades da cidade na mesma mesa. É parceria, não é concorrente um querendo derrubar o outro. Não. Isso chama muita atenção. Vamos lá. Jefferson, fala para nós um pouco da sua trajetória, da Cavalcante Contabilidade. Como que surgiu? Você já comentou que foi com seu pai? Como eu disse, nasci dentro do escritório de contabilidade praticamente, né? Então, meu pai abriu a JB Assessoria Contábil em 1992, logo depois que trabalhou na Itaconte. Saiu da Itaconte e constituiu, junto com o Roberto... Mangetti? Não. É um outro Roberto. Esqueci o sobrenome dele. Mas era meu pai, era JR, o nome do escritório, depois virou JB Assessoria Contábil. Meu pai sempre foi o JB, né? E meu pai nessa época, ele entrou para a Cita. Até por convite do próprio Mangetti. Ele começou a participar da Cita, participar das reuniões. E minha trajetória vem daí, de contabilidade. Fui fazer técnico de contabilidade, depois faculdade de contabilidade. Sou contador formado bacharel, né? E desde então tenho atuado nessa área de imposto de renda, de abertura de CNPJ, junto com os empresários da cidade, tanto os grandes quanto os pequenos, os médios. Então a gente tem uma desenvoltura dentro do comércio mesmo da cidade de Itapevi muito grande e é muito legal ter essa história aqui nessa cidade. Eu sou nascido e criado em Itapevi, né? Então é até difícil de falar. Somos itapevienses, né?
Marcelo, como que surgiu a contabilidade? Você sempre gostou disso? Então, é uma pergunta que você fala que o pessoal, uma vez até vi um vídeo, o pessoal comentando, né? Como que se surge um contador? Gente, eu nasci, quero ser contador, oh, que legal, quero ser um contador, né? Na verdade, é uma atividade, assim, que requer muito da gente, e é uma atividade que, como posso dizer, a gente trabalha muito ali, não aberto ao público, né? Como algumas outras atividades, né? E o que aconteceu assim, eu gosto muito de ajudar, de resolver as coisas, né? E aconteceu que a gente era jovem, eu não sabia o que eu queria ser, porque antigamente era engenheiro, médico Advogado? e advogado, né? Eram as profissões que mais aparecia, né? Eu falo antigamente, mas nem tão longe assim, né? Porque eu sou um jovem Um senhor. jovem senhor ainda. Jovem empresário? É, e aconteceu que no CI teve um curso técnico de contabilidade. E eu lembro que o meu primo participou desse curso aí, e eu, na sequência, eu já consegui fazer o curso técnico também, e ficou aquilo na minha cabeça, né? E aí foi quando eu comecei a namorar, né, a Cíntia, e aí o pai dela era contador, a gente juntou o útil ao agradável, né? Eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade assim, em 96, eu falei nos anos 90, agora eu me lembrei, foi em 96. E de lá para cá eu sempre trabalhando com eles e as coisas foram aperfeiçoando. Aí depois desse curso técnico eu fiz o Ciências Contábeis, né, faculdade. E eu acredito que eu ajudei muito o seu Roberto ali no desenvolver das coisas, né? E foi que ele se aposentou, passou o escritório para mim. E isso desde 2000, eu não vou lembrar direito, mas já tem aí seus 15 anos que eu toco ali o escritório sozinho. E é isso aí, gostei, gosto de trabalhar lá, a gente tem uma equipe boa, que é como o Jefferson falou, a gente é no mesmo segmento, né? A gente trabalha com pequenas, médias e grandes empresas. E estou muito feliz onde a gente está lá, está se desenvolvendo bastante. E é isso. A gente é para resolver os problemas do empresário de Itapevi. É. E E região, né? e o, a contabilidade é um tabu muito grande, né? Principalmente para o pequeno empresário. Porque, normalmente, me corrija se eu estiver errado, mas o cara junta as contas da pessoa física com a pessoa jurídica, depois manda pro contador, ó, se vira aí, você tem que fazer a minha declaração. Tiago, isso aí é um grande tabu para nós, né? É, eu acho que é porque assim, nós crescemos assim, né? A gente procura uma função, né? Uma atividade, nós como empresário, né? Ah, eu quero desenvolver tal coisa. A gente começa a trabalhar, pelo menos era assim, né? E começa a trabalhar, investe, faz, a gente só vai saber se tiver lucro quando sobrou dinheiro no caixa, né? Uhum. E muitas das vezes não é assim, né? Principalmente para quem está se iniciando, né? Então é muito importante a gente ter um contador de confiança que a gente possa trabalhar, porque a gente consegue dar uma orientação para que. E é uma coisa tão básica, né? Porque a gente fala que administrar a dona de casa, né? Não diminuindo, mas a dona de casa ela faz com excelência, né? Ela cuida do filho, do marido, da casa, né? Muitas trabalham ainda, isso é uma administração que ela está fazendo. E o que você está falando, né? A gente começa na empresa, a gente começa a misturar o físico, a pessoa física com a jurídica, e não é assim que tem que ser, né? Então, com a orientação de um contador, de um profissional, ele consegue distinguir para o empresário isso daí, para que ele possa ter uma gestão com mais eficiência. Essa é a nossa primeira frase para o empresário. Eu acho que Marcelo Coré é isso, ó. Primeira coisa, meu amigo, separa o físico do jurídico. Se você for comprar com o seu cartão, não compra o cartão da empresa. O dinheiro da empresa é da empresa primeiro, depois que ela vai ser transferido pro coisa. Que é o que a gente vai acabar comentando aqui, que é o imposto de renda, como é que. O que é renda, né, no Brasil, né? O que é lucro, né? O que é tributado, o que não é tributado. Então, tudo isso é o que a gente tenta passar para o empresário poder entender que talvez aquele dinheiro que sobrou ali no caixa não seja para ele gastar, né? Seja para ele reinvestir, para ele aprimorar a empresa dele, entendeu? E isso é muito importante que o contador tenha essa noção para passar para o empresário, entendeu? Principalmente para o pequeno. E esses, não sei de quanto tempo, mas um bom tempo para cá eu vejo que a quantidade de MEI aumentou muito, né? Sim. E o que é o MEI? E aproveitando, né, o que é o MEI, quando a gente está falando de
empresário, de começar, de montar o seu negócio, né? Você tem várias classificações. E o MEI é hoje uma que a gente vê uma quantidade muito grande de pessoas montando o seu negócio, né? Aquele que vai montar um negócio, vai começar, está começando um negócio pequeno, ele tem que montar o MEI? O que é o MEI, né? Não necessariamente, né? O que o André está tentando, eu vou tentar tecnicamente mostrar o que você está falando. Existem classificações fiscais, né? Na escrituração fiscal, né? Na, É eu um acho tipo de tributação, é. MEI não é uma... Então, do menor para o maior, né? A gente fala, Isso. é o MEI, que é o microempreendedor individual, o ME, depois tem o lucro presumido e o lucro real. E tem ainda o arbitrário, mas eu acho que não vem contar, porque o arbitrário ninguém quer chegar Ninguém nele, vai né? chegar. Quando há uma fiscalização. Por que tem isso daí? Do menor para o maior, né? Então, o MEI é um modo bem simplificado que o governo federal criou, só que para isso ele tem uma limitação de faturamento. Até a gente fala que durante o ano ele tem que faturar até 81 mil. E aí tem o ME, que tem o seu faturamento, o lucro presumido e assim por diante. Dentro disso daí tem também a classificação do Simples Nacional. Acho que não adianta a gente entrar em tanto detalhe Muito assim. detalhadamente, Mas né? não é necessário, viu, André? Você falou tem que ser pelo MEI? Não. Depende porque do empreendimento que o empresário vai criar, né? Olha, Marcelo, eu quero começar já com um faturamento, sei lá, de 130 mil mês, 400, 500, ou não, né? Ó, meu Aí ele não faturamento vai acredito poder que vai ser MEI ser. nunca, né? Aí já, já quebra essas Algumas regrinhas sequências, do né? MEI. Agora, não, o meu faturamento está em média de 5, 6 mil reais. Então, a gente já indica o MEI, porque o custo é bem menor, né? Tá. O governo fez uma porta de entrada para que facilite, para que ele possa se iniciar, né? Para que o pequeno empresário ele possa, como é que eu posso dizer? Ele não ficar à margem da lei. Então, às vezes você quer iniciar um negócio, não consegue ainda ser uma microempresa, não tem um faturamento, não consegue talvez até pagar uma assessoria contábil Isso. mais robusta, tal. Então, você abre o MEI. Mas o MEI, como o Marcelo disse, bem disse, a gente pode faturar até 81 mil reais dentro de 12 meses. Então, às vezes é um faturamento muito baixo para uma empresa. Então, ele vai começar no MEI. E por que que a gente diz que ele precisa de uma assessoria contábil? Porque, assim, se ele ultrapassar aquele faturamento de 81 mil reais, ele vai ser multado, vai ter Ele já tem diversas algumas outras sanções, obrigações, né? começa a ter obrigações que às vezes ele nem sabe. Então, é o que está acontecendo muito hoje em dia, com esse boom do MEI. Os caras abrem o MEI, esquecem e acabam, por não ter uma assessoria bem detalhada, eles acabam depois tendo problemas com a Receita Federal no sentido de impostos, que deixou de pagar imposto, deixou de recolher alguma coisa, ou entregar a própria declaração, né? Uhum. Porque o MEI também tem que entregar a declaração. O MEI, ele pode ter funcionário? Pode. Ele pode ter um funcionário. Então seria uma das limitações ali também. Já é uma das limitações a folha de pagamento. Isso. É uma folha de pagamento. Então, aquele que vai começar agora, pequeno, montar sua empresa, o caminho seria abrir um MEI. Sim. Ele De vai- acordo com o faturamento dele, seria o MEI. Se ele tiver dentro dos 80 mil de faturamento, É 81 anos, né? Isso. 81 o ano, né? É que dá 6.750, pelo menos agora, né? Essa Uhum. briga dos 130 mil, parece que passou na Câmara. Tem um É. projeto de lei já para aumentar o limite do MEI há anos. Uma coisa que os próprios empresários brigam muito para que isso aconteça, né? Porque o MEI, como o Marcelo disse, é uma porta de entrada para a pessoa se regularizar. Só que às vezes ele fatura 8 mil, fatura 10 mil. Que não E aí ele tem que mudar de categoria tributária só por causa dessa pequena diferença. E às vezes isso atrapalha porque não está acompanhando a inflação, não está acompanhando o preço das coisas. Então, assim, esse faturamento tem que aumentar para o MEI poder também conseguir engatear melhor, entendeu? Porque os 81 mil, na minha opinião particular, é muito pouco. o que Porque você é quer bruto, dizer porque quando se iniciou o MEI, Já era 81. já era esse faturamento limite de 81 mil. Né? E já faz anos não isso. foi atualizado, né? Você falou de inflação, né? A inflação vem todo ano aí. Todo e ano não vai foi comendo um atualizado. pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. Então hoje o cara que faturava
7 mil há 5, 10 anos atrás, é o cara que fatura 14 hoje, porque tudo aumentou, né? O dinheiro desvalorizou, então o MEI não está acompanhando essa valorização do próprio mercado em si. Esse projeto de lei vai aumentar a faixa de faturamento só para o MEI ou para os outros regimes também? Para os outros regimes também. Para todos os regimes Bom, tributários. pelo menos que a gente está acompanhando até hoje, os outros regimes também vai aumentar o limite. Que o microempresa hoje é 360 mil reais, né? Vai até 4 milhões e 200 se ele for EPP, que a gente chama. Que aí começa a entrar da parte técnica, né? Mas empresa de pequeno porte, a gente chama de empresa de pequeno porte. Então, vai até 4 milhões, aí já é um faturamento mais robusto. Mas ainda não foi aprovado. Mas não foi Muita aprovado. gente nos procura falando, então eu escutei alguma coisa que foi aprovado o faturamento. Não, ainda não está, ainda está em projeto de lei. Esse mês agora diz que passou pela Câmara, alguma coisa assim. Mas ainda continuamos nos 81 mil. E eu sei que esse ano 2026 vai, até final desse ano 2026, vai continuar com 81. Sim. Vamos ver se para 2027 para frente já tem essa aprovação, né? Entendi. O MEI ele precisa fazer declaração de imposto de renda? Precisa. Sempre inicia no mês de janeiro do ano seguinte. Então, 2025 fechou, no mês de janeiro vai até maio, né? Geralmente de janeiro a maio. Esse ano vai até maio. Então, a declaração ele precisa ser feito de janeiro a maio. Passou dessa data, se ele deixar de fazer, ele é punido, tem multa, inclusive. E a gente tem que deixar claro para o empresário que ele tem que fazer da pessoa física dele e da pessoa jurídica. Talvez ele não atinja os limites para entrega, mas é sempre ideal ele ter isso separado, que é da pessoa jurídica, o faturamento, e o quanto ele tirou para a pessoa física dele. Por quê? Porque esse empresário normalmente ele não vai ter um holerite. Então, para ele abrir uma conta no banco, para ele comprovar a renda pessoal dele, é importante ele entregar, mesmo que ele não atinja a declaração de imposto de renda da pessoa física. E o MEI, uma vez aberto, ele é obrigado a ter um contador? Não. Não. Obrigação legal ele não tem de ter uma contabilidade. Mas é que eu sempre digo para os meus clientes que são MEIs. É melhor ter do que não ter, né? Eu oriento sempre para ter uma consulta, né? Uhum. Ter o seu contador de confiança e periodicamente consultar para ver como é que está, né? Mas a obrigação dele é uma declaração que tem anual e pagar mensalmente o imposto já que é prefixado, né? Uhum. Todo mês. Isso aí tudo ele consegue. Tem um programa do microempreendedor que ele consegue baixar e controlar isso daí, né? E o que é muito importante, já que você está falando de MEI, isso daí, porque fazer a inscrição dele, nós podemos fazer direto. Qualquer pessoa física entra no site do microempreendedor lá, ele consegue fazer. Só que muitos esquecem que é obrigado a fazer também a inscrição no município de onde está o endereço desse CNPJ MEI. Então, muitos deixam de fazer. Tem município, como Itapevi, por exemplo, ele não cobra, ele é isento, o município isenta o CNPJ MEI das taxas. Mas tem outros municípios que não. Jandira, por exemplo, é um exemplo que cobra. Então, ele abre o CNPJ federal, acho que está tudo bem, por falta de uma orientação, né, de um contador. Ele acha que está tudo certo, porque abriu lá, mas na verdade faltou de fazer a inscrição lá. Quando ele surge a necessidade dele fazer alguma coisa, consta que ele não tem inscrição lá, aí ele tem que fazer e é cobrado todos os anos que ele deixou de fazer. Porque vai pegar a data da abertura do CNPJ. Então, assim, a Receita Federal facilitou, só que tem alguns municípios a maioria dos municípios não estão integrados com a Receita Federal. Então, você, além de abrir na Receita Federal, você tem que abrir na prefeitura separadamente, num processo à parte, né? E muitos empresários, como a facilidade da Receita é muito grande para o MEI, ele acaba esquecendo de ir para o município e abrir. Ou seja, tem, às vezes, comércio de porta aberta que não tem uma alvará de funcionamento, porque ele esqueceu de ir na prefeitura. A fiscalização vai passar, infelizmente. Por esquecer, né? Por falta de orientação mesmo do seu trabalho. E ele acaba estando ali de forma irregular. Mesmo com o CNPJ aberto, mesmo tudo bonitinho, ele está irregular porque ele não fez as obrigações junto à prefeitura. Então, o MEI, quando ele abre o MEI, ele precisa se homologar ali com a prefeitura, senão ele não consegue emitir nota fiscal. Hoje não mais. Antigamente sim. Hoje não mais porque a Receita Federal tem um sistema único de emissão de nota.
Já acho que justamente por causa disso, né? Porque o pessoal não abria na prefeitura e depois, agora, como é que eu emito minha nota? Assim, aqui na prefeitura, mas não tem um cara da Receita Federal dizendo vai lá na prefeitura. Para emitir nota fiscal tem. Agora, tem também, como você até perguntou, né? O Thiago me perguntou se pode registrar um empregado. Pode registrar. Aí, a partir desse momento que registra o empregado, as obrigações começam a ser maiores. Que aí tem que fazer a folha de pagamento dos empregados, recolher INSS, FGTS. Aí eu aconselho que procure sim um contador para que faça a folha de pagamento mensal para que ele possa fazer as contribuições, né? Até mesmo os olerites para os empregados e assim por diante. Porque aí você passa a ter uma obrigação com a pessoa física do empregado também, né? Então, não é só ir lá registrar a carteira do funcionário, né? Você tem que estar pagando os impostos, depositando o FGTS do funcionário. Quando ele sair, ele vai ter direito a seguro-desemprego. Então, aí ele já vai precisar de uma pessoa mais técnica para fazer o trabalho para eles ali. Bacana, bacana. Se vocês pudessem dar um conselho para alguém que está começando o comércio agora, querendo empreender, que conselho vocês dariam? Foi o que eu disse no início, né? Falando aqui, Jefferson. Pode falar. O conselho é que, de fato, ele procure uma orientação, né, de um profissional que está na área, por exemplo, uma contabilidade. A gente pode estar orientando como administrar, né, o comércio, a empresa. Nós temos também aqui a CITA. A CITA tem profissionais lá que podem estar orientando também. E ali eu acho que a pessoa tem um respaldo maior para que não venha arriscar, né? Porque hoje em dia para abrir uma empresa é fácil, para se manter é mais difícil ainda. Então, eu acho que deve sim buscar uma orientação para quem está começando, principalmente, né? Buscar uma orientação de um contador, da associação comercial, no Meu nosso caso é a CITA. conselho seria esse: procurar o empresário de Itapevi, o pequeno empresário que vai começar uma lojinha online, vai começar uma loja que vai abrir porta, ou um prestador de serviço. Procura a CITA. Procura a CITA, lá você tem advogado, arquiteto, Assessoria contador, pessoas que vão te ajudar nesse seu primeiro passo. Então a CITA é uma porta muito boa para quem está iniciando, para aprender. Temos palestras aí. A CITA realmente é uma ferramenta que o empresário em Itapevi pode utilizar, assim, de forma assim que a gente diz. A gente está lá para isso, né? Para ajudar, uma boa porta de entrada, né? Para ajudar os empresários, né? Então, E aí depois, sim, você vai escolher o seu contador de confiança, seu advogado de confiança, e dali para frente você vai tocar a sua vida jurídica, vamos dizer assim, né? E física também, né? Porque tem que fazer imposto de renda da pessoa física, que a gente agora chegou na época. Tá bom. Bom, falamos aí um pouquinho sobre MEI e falamos de Acita, né? Eu queria saber do Marcelo primeiro, depois do Jefferson, né? O que é a Acita para vocês? O que ela representa na vida de vocês? Não só como associado, mas também como diretor. A CITA, ela sempre teve na minha vida profissional. Como eu falei, profissionalmente, assim, na área contábil, eu comecei na Itaconte Contabilidade, com meu sogro. E, veja bem, inclusive, ele foi um dos fundadores da Associação Comercial, né? O Roberto Mangetti, né, que é meu sogro, o Célio, podemos lembrar aqui, né? Celião. Aí depois veio o Walter Mesa, né? Depois que seu pai também. E, bom, e aí desde então eu sempre escutei, mas eu sempre ficava na minha cabeça, o que vem a ser associação comercial, né? Por falta de experiência. E aí então era meu sogro que fez parte, né, dessa associação, e eu acompanhava meio de longe. Em 2014, mais ou menos, acho que foi na mesma época que o André também... Que nós ingressamos na diretoria, né? Nós somos, né? Acho que foi você, o Olímpio, todos nós fomos convidados ali para entrar na associação como diretor pelo Pedro para compor a gestão do Roberto Toshio. Perfeito, isso mesmo. E daí então eu acho que eu cresci muito ali dentro, com a ajuda de todos, né? Pessoas com mais experiência ali, e a gente ali tem uma sincronia muito grande em querer um ajudar o outro, né?
E muitos me perguntam, Marcelo, o que que é a Cita? O que que a Cita pode fazer pela minha empresa, né? Eu acho que não é só o que a Cita pode fazer pela sua empresa, mas a Cita é um grande elo ali, né? Que pode estar unindo empresários em geral, comércio, serviços, indústria, com o bem comum ali e juntos, unidos, nós somos mais fortes, né? É, o, Eu o acho que Jefferson é capaz até de concordar comigo. A nossa classe contábil, ela foi se desenvolvendo e eu acho que cada um era muito dono de si ali, sabe? E, e hoje na Cita, hoje não, alguns anos já tem, né? Posso falar assim, que tem que o Silvio, ele toca muito bem como que As é reuniões setoriais. reuniões isso, setoriais, me isso fugiu é o nome, muito legal. perdão. Ali eu pude ver ali o quanto é importante a gente se unir. As reuniões setoriais, eu só dar um breve relato aqui, ela une, ele reúne uma vez por ano, ou de acordo com a necessidade, setores, né? Tipo setor contábil, imobiliário, advogado, assim por diante, né? E eu percebi ali, a hora que a gente, na minha vez, né, de contabilidade, que a gente se uniu ali. Eu até criei um grupo dos contadores junto com o Rafael, o pessoal da Cita. E esse grupo é legal, tá funcionando. A gente se uniu, a gente se conversa mais. Não tem mais, eu pelo menos percebo que não tem mais Aquela rivalidade é, financeira de não aquela posso mostrar que eu não trave. tenho meu cliente. Meu cliente não posso mostrar para o Marcelo não pode mostrar o cliente dele para mim. Saiu de uma reunião Sai. setorial, Isso uma é de necessidade, dentro né? da Saiu, CITA. É. E ali, às vezes, a gente tem uma dificuldade que é quando uma profissão tem, eu acho que todos têm por igual, né? Sim. A gente divide ali naquele grupo ali o que a gente tá tendo e começa, você percebe que eles começam a se ajudar um ao outro. E é legal, e é isso que a CITA faz, né? Uhum. É isso que a associação comercial faz. E então, ela nos ajuda não só a unir as classes, mas também nos ajuda com órgãos públicos e assim por diante, né? Eu tenho para mim, de todos os serviços que a associação comercial ela tem, que é as assessorias, as setoriais, as plenárias, né? Sim, Mas para mim ainda um dos maiores serviços que a associação comercial ela pode estar ofertando para o seu associado é a representatividade, sim. né? A força que ela tem como representação. Hoje nós temos aí quase 1.100 associados em 41 anos desde a sua fundação. Uhum. Então, é uma das entidades mais antigas do município. Ela tem uma credibilidade gigantesca. A gente fala CITA, né? Todo mundo conhece. E o nosso papel é esse daqui, é justamente representar o associado, o E eu acho comerciante da melhor que forma, o né? PodCita, por exemplo, é uma ferramenta que vai também divulgar De fato. mais ainda É. para que as pessoas entendam que não tem uma panelinha ali. É um local para todos poderem se desenvolver. Desenvolver Sim. pessoalmente e comercialmente. Você falou da representatividade, né, André? Nós trabalhamos, né, já muito com o órgão público, né? Sim. E eu, Marcelo, bater na porta da prefeitura, por exemplo, lá, ó, tá muito tendo isso, difícil. isso, não vão dar nada. É. E eu levei para a CITA e aí se reuniu e falaram, não, só necessidade é de outras pessoas também. A prefeitura foi pronta a nos atender. E de lá para cá, a gente só melhorando, né? A falar aqui da Secretaria do Mauro, aqui do Comércio, ele passou a nos atender muito bem, porque por causa do estilo que o Mauro é também, né? Uhum. Mas a CITA foi a porta de entrada para você conversar com a Secretaria de Comércio, com a Secretaria do Resolve Fácil. E isso tudo nos ajuda muito, né? Porque não fica um lá, outro aqui, né? Uhum. A CITA consegue fazer essa união. Esse é um papel muito importante da CITA. E isso ajuda o empreendedorismo e ajuda a população, né? Sim. Em geral, né? Nossa conversa foi muito produtiva. Que bom. Porque tem bastante pessoas que têm muita dúvida sobre o MEI, sobre a associação, e aí esse bate-papo foi possível explanar bastante coisa. Então, já estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Queria agradecer imensamente Jefferson, Marcelo, pelo tempo de vocês, porque vocês já dedicam bastante tempo para a associação e agora dedicou explanando isso para a contabilidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agradecer, então, fazer o agradecimento também para a Itaconte Contabilidade
e para a Contabilidade Cavalcante. Dizer que foi um prazer tirar essas dúvidas com vocês, ter vocês aqui nessa terceira edição do podcast e convidar a todos aqueles que não são associados ainda, que são MEIs, que venha para a CITA. A CITA, ela tem como que eu posso chamar? Inclusive um plano Sim, especial Um plano pro MEI, especial. né? Acho Sim, que Pra esse seria você o que é termo. MEI, vem pra CITA, porque Isso. é o lugar do Para MEI. você ter uma ideia, hoje, se você é MEI, microempreendedor individual, você vai pagar uma taxa de R$ 49,00 por ano para ser associado da CITA e ter todos os benefícios que qualquer outro associado pode ter. Todas as assessorias, participar de curso, palestra. Então, eu acho que fica aqui, nesse momento, um convite, né, para aquele que é MEI, né, venha para a CITA. É. E Estamos se de tiver portas dúvida, abertas, né, pode procurar a CITA, pode nos procurar e a gente tem o prazer de ajudá-los. Com certeza. Como que faz para encontrar vocês nas redes sociais? Na rede social eu tô como @contecavalcante01. Eu tenho o site itacontecontabilidade.com.br e o @itacontecontabilidade também, que é no Instagram. Muito obrigado. Vocês que estão nos assistindo, encaminhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido. Não se esqueça de curtir o canal. E breve teremos o 4º episódio do Pod Cita. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos. Marcelão, obrigado.